De partilhar convosco as preciosas palavras do verdadeiro Pai, pronunciadas em 1955. E o tema é: qual é a tradição celestial interna? Podeis responder? Ele diz: antes de partirdes para o mundo espiritual, deveis deixar como legado a tradição de ter bons filhos para o futuro. Em segundo lugar, se não estabelecermos uma forte tradição celestial, a nossa igreja tornar-se-á como as outras igrejas. Se a tradição não for clara, haverá confusão. O verdadeiro amor deve ser a tradição central de tudo. Há altos e baixos em cada assunto. Quanto mais fundo descerdes, mais alto podeis subir. E ele dá um exemplo. O hebraísmo tem uma base histórica consistente, centrada numa tradição. Mas o helenismo, cultura grega, centrada na cultura, na língua, etc., mudou ao longo dos tempos. E quando penso nisto, ainda hoje, eu vi que os judeus continuam a ter as tradições de há 4.000 anos, tal e qual. Tal e qual. Não mudou. Porquê? Porque estão fundamentados numa tradição consistente. Nós, membros do movimento de unificação, se nós não tivermos o nosso centro fundamental, inamovível, que é o verdadeiro amor. Há 2.000 anos, Jesus disse: vede, Jesus disse, melhor, não foi Jesus que disse, nos Atos dos Apóstolos, os ateus, as pessoas pagãs, diziam: vede como eles, referindo-se aos cristãos, como eles se amam. Esse é um testemunho muito forte. Eu recordo-me quando vim em 1974 e entrei pela primeira vez no Centro da Unificação, do Movimento de Unificação em Santa Mar do Eiras, eu notei isto muito forte. Vi entre os membros como se respeitavam, como se amavam e como nunca
em todas as vezes que lá ia, nunca vi ou ouvi gritos, berros, zangas, discussões, isto é isto, nunca, nunca, nunca. Por isso, o verdadeiro Pai nos diz: a tradição celestial interna é, resumindo, primeiro, servir os outros com lágrimas, suor e sangue. Segundo, servir os outros como um servo, mas com um coração de pai. Terceiro, servir os outros com amor verdadeiro, que significa dar. Amor verdadeiro é dar. Dar atenção, dar coisas, dar o que nós temos, boas palavras, boas, tudo isso que nós damos incondicionalmente é amor. E quarto, ter uma família na qual existe uma hierarquia celestial vertical. Pais, irmãos mais velhos, irmãos mais novos. Pai, mãe, irmãos mais velhos e irmãos mais novos. Eu gostaria de enquadrar a minha experiência de Deus na minha vida. Para isso, eu vou falar um bocadinho acerca do meu testemunho, que é como Deus trabalhou comigo e me guiou para chegar até aos verdadeiros pais. Ora bem, eu nasci em 31 de agosto de 1944 numa maravilhosa ilha dos Açores, São Miguel, há 81 anos. Vivi com duas avós, a materna e a paterna. Os avós eu não conheci nenhum. E com os meus pais e 6 irmãos, 4 irmãs e 2 irmãos. Uma família com 7 filhos. Desde os 6 anos de idade, a minha mãe levava-me com ela todos os domingos para assistir à missa. Tradição dos cristãos é todos os domingos ir participar na missa. E ela levava-me, com 6 anitos, levava-me e eu estava e eu sentia, não percebia muito o que o senhor padre dizia, mas eu sentia, e sentia um bem-estar, uma calma na comunidade da igreja. E ela nunca me deixou em casa, levava-me sempre com ela. E eu gostava sempre, ia sempre de boa vontade. Nunca senti, olha, que grande frete. Nunca senti tal coisa. Porque o ambiente, e falávamos há pouco, era realmente quente, era amável.
e eu gostava muito de ir. E gostava muito do ambiente, dos cânticos, do som do órgão, e nos dias de religiosos, de festivos, havia coros, orquestra, e eu nunca me cansei de ir com a minha mãe nos domingos à missa. Desde criança, quando me perguntavam: o que é que tu queres ser quando fores grande? Sabem qual era a minha resposta? Quero ser padre. À medida que ia crescendo, comecei a perceber-me que era difícil para os meus pais suportar o custo da estadia no seminário diocesano dos Açores. Mas guardei sempre a esperança. Nunca pensei, vou esquecer isso. Não. Tinha sempre em mim a esperança. Havia de haver alguma maneira em que eu possa ir. E, de facto, depois de ter terminado os estudos elementares, veio um missionário do seminário, do Colégio Missionário do Sagrado Coração de Jesus, situado no Caminho do Monte, no Funchal, para vir angariar jovenzinhos para poderem irem para esse seminário para se tornarem padres missionários. E um amigo meu, que também gostava de ir para o seminário, estava na mesma situação do que eu. Para irmos para o seminário nos Açores, o seminário diocesano, era preciso pagar uma mensalidade. E os pais dele também não tinham essa mensalidade, não podiam. E então, esse amigo, que, como disse, estava na mesma situação do que eu, veio ter comigo e informou-me onde esse padre missionário estava. E que ele, com a sua mãe, já tinha ido falar com ele e que ele tinha confirmado a ida desse amigo meu para a Ilha da Madeira, para o Funchal. E então eu fiquei imensamente contente, vim ter com a minha mãe e disse-lhe: mãe, o meu amigo que também quer ir para o seminário, ele já vai, mas não vai aqui para o seminário dos Açores, vai para um seminário na Madeira onde não é necessário pagar mensalidade. Isto chamamos de um alívio. Então, eu e ela fomos, tivemos uma entrevista recíproca com esse senhor padre e ficou tudo combinado que eu podia ir. O que era necessário era o custo das viagens, e uma viagem naquele tempo da Ilha de São Miguel para a Ilha da Madeira eram 2 dias de vapor, de barco, navio. Não havia avião, e se houvesse seria muito caro, era difícil. De maneira que foram 2 dias e após estes 2 dias cheguei ao Funchal. Após, eu tenho de abreviar, não vou contar muitas coisas, aos 11 anos fui para o seminário na Ilha da Madeira. Foi muito difícil para uma criança de 11 anos deixar a sua família e ir para muito longe, onde não podia, de modo nenhum, regressar. De modo que eu, porém, sentia essa força interior de que eu, para ser padre, tenho de vencer todas as dificuldades. Eu senti essa força dentro de mim
mas eu sentia que também não era minha. Isto é a prova de que Deus está a guiar-nos na nossa vida. E nós temos de ter essa percepção. Caso contrário, ficamos todos muito superficiais. Diz, ai, fui eu fiz, eu quis, ai, eu disse. Não é bem. Temos de ter em nós uma força que nos dê estabilidade. Eu sentia essa segurança. Um menino de 11 anos. Eu recordo-me, muitas vezes durante a noite, chorava debaixo dos lençóis de saudades dos meus pais, dos meus irmãos, da minha família. Não foi só uma vez, foram muitas. E porque os meus pais não tinham dinheiro para eu ir de férias, foi após 2 anos que eu fui visitar os meus pais. Estive então num seminário, tenho de resumir muito, não vou falar de todas, mas são 11 anos que eu estive no seminário, 11. Estudei na Madeira até ao 5º ano do liceu, depois fui para Coimbra e fiz o 6º e 7º, depois fui para Aveiro fazer um noviciado e depois fui para a Itália, sem ter aprendido italiano, e fiz lá na cidade de Monza, 2 anos de filosofia, só filosofia. Terminei o curso de filosofia e depois regressei à Madeira, onde fui professor durante 1 ano e depois entrei para o curso de teologia. E aconteceu uma coisa tão estranha. Quando comecei esse curso de teologia, comecei a sentir dentro de mim aquela voz forte, mas calma, segura, a dizer: para, faz uma pausa, para. Continuava a dizer: para, não continues, faz uma pausa. E isto era todo o dia e todos os dias isto, de maneira que comecei a ficar preocupado se estava a ficar bem da minha cabeça. E então pensei: quem é que me pode ajudar? Eu penso a Deus, mas a resposta também dele é a mesma. Portanto, é o mesmo que Deus diz: para, faz uma pausa. Então fui ter com o meu diretor espiritual e disse-lhe o que se estava a passar. E ele disse: espera, vamos ver. Daqui a 1 mês, se essa voz continuar dentro de ti, vem cá ter comigo, vamos falar. E assim foi. Passado 1 mês, cheguei: senhor padre, eu continuo com essa voz. Para, não continues. E e ele disse: ok. Disse-me que era melhor então sair do seminário. E então ele preparou tudo, todos os papéis legais, etc. E passados 6 meses estavam
a chamar por mim. Fui chamado para cumprir o serviço militar. Em Portugal, os seminaristas, enquanto são seminaristas e depois padres, não são obrigados a fazer o serviço militar. Mas se eles saem, que foi o meu caso, imediatamente somos chamados. Então fui chamado para cumprir o serviço militar. Chamaram-me e fui enviado para Mafra, no Palácio de Mafra. Existia lá uma, como se diz, uma coisa militar. E fiz aí o curso de oficial miliciano e depois fui dar instrução aos novos membros que entravam também para o serviço militar, e após 3 meses fui mobilizado para ir para a África, para a Guiné-Bissau. Parti para a Guiné-Bissau e de barco, naturalmente, e 4 dias chegamos. E é interessante que o dia 31 de agosto, o meu aniversário, sem eu esperar, pensei que ninguém sabe da minha vida, mas lá as pessoas do navio, os responsáveis, souberam que eu fazia anos nesse dia e fizeram uma festa. Eu fiquei de veras impressionado como Deus verdadeiramente pensa dar-me alento, força, e senti realmente muito comovido com essa expressão. Tenho de abreviar, estive 2 anos no serviço. Eu era comandante de um grupo de 30 homens, todos eles nativos da Guiné. As únicas pessoas de cor branca era eu, os 3 ferroieiros que tinha e os cabos. De resto, eram todos de cor. Quando saíamos para fazer reconhecimento e fazer proteção, eu sentia, eu sou o alvo, sou branco, os outros são todos pretos. Portanto, eu e os meus coadjutores são os primeiros a receberem o tiro. Mas, novamente, sentia muita confiança, sentia muita proteção. Nunca me senti, estou aqui abandonado, esquecido. Nunca. Sentia sempre algo que eu sempre identifiquei. Isto é Deus comigo. É Deus que me dá essa coragem, essa força. É por isso que a nossa vida, quando damos o nosso testemunho, é o testemunho de Deus na nossa vida e a nossa resposta aos desejos de Deus. Isto é o nosso testemunho. Assim, depois de 2 anos, recebi um louvor do comandante do batalhão e regressei a casa. Nessa altura, era o ano 1972. Não havia universidade nos Açores, por isso pensei vir para o continente para estudar, conseguir equivalências dos meus estudos no seminário.
Assim, vim para o continente, aluguei um quarto em Entrecampos. Estudava na Faculdade de Letras de Lisboa e dava aulas de educação musical no Liceu Luís de Camões, situado no Largo José Fontana. Nunca me esqueço. De maneira que todo este processo foi realmente para um momento. Esse momento foi precisamente quando regressava a casa, em Entrecampos. Nessa praça de Entrecampos estava um jovem com pequenos panfletos. Eu ia passando, mas ele parou-me e disse: desculpe, eu gostava de lhe dar um convite. E olhei para o convite e disse-me: vi Movimento de Unificação, o endereço, e depois dizia: queremos convidá-lo para assistir a algumas conferências, e a finalidade que dessas conferências é responder às muitas perguntas que nós temos. Qual é a finalidade da vida nesta Terra? Quando é o fim do mundo? Quando será a segunda vinda na Terra? E também conferências sobre a paz e a unificação do mundo. Eu aceitei o convite, senti que valia a pena ir lá. E, novamente, senti, não era muito comum acreditar numa pessoa que não conhecia e dizer que ia lá ao local. De maneira que eu deixei passar uns dias a pensar e depois decidi que tinha de ir, mas não decidi o dia. Então, porquê? Porque esse centro de unificação era em Santo Amaro de Oeiras. Nenhum de vós conheceu. De maneira que um dia, quando eu ia a entrar na faculdade da Universidade de Lisboa, qual é o meu espanto? Que encontro a pessoa que me tinha dado o convite. Eu olhei, ele também, e reconhecemos-nos. E ele disse: então ainda não conseguiu ir lá? E eu disse: verdade, não consegui, mas vou prometer-lhe uma coisa: hoje mesmo eu vou. Eu senti que tinha realmente decidido não adiar. De novo, aqui, a mão de Deus, a força de Deus disse: tens de ir. E fui. Tomei o comboio, fui para Santa Mar do Eiras, vi o endereço, fui lá ter e depois, quando lá cheguei, encontrei pessoas muito afáveis, muito atenciosas e depois de nos apresentarmos, uma senhora chamada Dona Isilda Lima. Mais tarde veio a chamar-se Dona Isilda Withers, porque foi abençoada com um mano chamado Philip Withers. Essa senhora deu-me uma conferência com o título Os Princípios da Criação. Eu vos digo,
eu fiquei totalmente impressionado. E disse: estive 11 anos no seminário, nunca ouvi um bocadinho parecido com isto que eu acabei de ouvir. Muito obrigado. E ia dirigir-me para ir-me embora, pensando que era só isso. Mas eu disse: não, desculpe, disse ela. Ainda há mais para dizer. Sim. E então eu disse: bom, tenho de fazer um plano para vir aqui o mais cedo possível. E assim comecei a ir até terminar tudo o princípio divino. Isto foi em abril de 1974. Houve a Revolução no dia 25, mas eu estava a ouvir e continuei a ir sem receio. E depois, nos princípios de de maio, já tinha ouvido tudo, mas dizia-me: por favor, pode vir todos os dias que quiser. E eu um dia disse: vou lá, vou ver o ambiente, vou ver o que é a mensagem poderosa em prática. E fui, e nessa vez que eu fui, uma mana disse: nós vamos a Fátima no dia 12 e 13. Quer vir conosco? E eu não pensei em responsabilidades, nessa. Sim, vou. E comecei a organizar a minha vida para depois estar lá. No dia 12, fui para o centro e, com os membros, fomos em vários carros para Fátima. Ficamos lá. No dia 12, fomos participar nas cerimónias das velas, no dia 12, e depois dormimos lá numa casa e no dia 13 viemos para a cerimónia do dia 13 de maio. Penso que vocês já viram estas cerimónias, não é? E então eu, à maneira que, e ouvindo o princípio divino, havia sobre uma estante uma fotografia do verdadeiro Pai em kimono. E eu não me cansava de olhar para essa fotografia, porque eu disse: este senhor deve ser uma pessoa super especial para poder revelar toda a verdade que eu ouvi. Deve ser uma pessoa muito especial. Ele que deve ser o Senhor da segunda vinda. Isto só para mim. Senti durante esses 2 dias que estive em Fátima imensas sensações. Sentia que aquele mar de gente não conhecia o que eu sabia, o que tinha ouvido. E comecei a pensar: o trabalho de Deus para salvar o mundo deve ser muito, muito grande. E eu recordo-me que
senti cada vez mais força para acreditar na verdade que ouvi e sentir o testemunho dos membros entre si. E vinha-me à mente o que os pagãos diziam dos cristãos: vede como eles se amam. O amor é a força fundamental e é o maior testemunho que nós podemos dar, não com as palavras, mas com as nossas ações, com os nossos relacionamentos. Então, quando regressávamos, tenho de resumir, quando regressávamos, eu vinha num carro onde à minha esquerda estava a Dona Isilda, ao meu direito um membro e à frente o casal de membros também. E a uma dada altura da viagem, a Dona Isilda disse: posso perguntar o que vais fazer a partir de agora? Uma pergunta que tinha de ter uma resposta. A minha resposta foi sem medo e com segurança. Eu quero seguir o Messias. Quero fazer parte deste grupo. E a partir de agora mesmo, já não vou hoje, não quero ir dormir no meu quarto. Quero ir convosco e dormir no vosso centro. E assim foi. Fui, dormi lá, no chão, e não senti, isto é uma vida muito, muito dura. Não. Eu disse, tudo é necessário. E dormi muito bem, e depois no outro dia, dia 14, eu pensei, tenho de me separar de tudo. Então fui para o meu quarto e a proprietária, falei com ela e disse-lhe que a partir de agora, a partir de hoje, já não vem cá mais dormir ao quarto. Ela ficou muito admirada. Aconteceu alguma coisa? Não. Eu já não vou precisar. Tenho um lugar agora onde estar. Ficou por aqui. E então, depois disse, bom, eu também sou professor no Liceu Camões, tenho de ir lá também dizer que já não vou ser mais professor. Fui lá, falei com o diretor, expliquei que não podia ser por um compromisso que me aconteceu inesperado e não posso vir dar aulas mais. Ele aceitou. E depois disse, bom, também não vou continuar a estudar na universidade. Por isso, a partir de hoje, não vou mais para a universidade. E assim, comecei a dedicar a minha vida toda a seguir o Messias em tudo aquilo que fosse preciso. Portanto, dia 13 de maio, eu aceitei o princípio divino e o Messias. E
E recordo-me que a Dona Isilda estava a olhar para mim com muita curiosidade. Eu sentia que estava... Eu acho que, não sei, deve ser especial, não sei. Mas eu disse-lhe, logo no princípio, Dona Isilda, eu quero ser apenas um membro simples. Quero servir e, por favor, lhe peço, não me dê nenhuma posição. Ela ouviu e não disse nem sim, nem não. Não disse. E depois eu percebi porque é que ela não respondeu. Assim, ela depois ofereceu-me um papelzinho dizendo 13 de maio de 1974, o dia que eu dei a entrada, e dizia nesse papelinho: para restaurar o mundo, derramemos suor pela terra, lágrimas pelo homem e sangue pelo céu. Verdadeiro Pai, palavras do verdadeiro Pai. Passado um mês, ela, Dona Isilda, reuniu todos os membros e disse que tinha de ausentar-se por uns dias e que, apontou para mim, e o Liberto fica a substituir-me. Eu pensei que ia cair num buraco, se tivesse um buraco aí. Então eu disse-lhe que não queria nenhuma posição. E ela agora, de improviso, diante de todos, diz que eu fico a substituí-la. Meu Deus, que responsabilidade! Mas não falei. Não disse, não pode ser nada. Apenas calei, aceitei. E, de novo, falava com Deus, dizia: o que é que agora vem a seguir, meu Deus? Porque isto era Deus que estava a agir. Então, em outubro de 1964, a Dona Isilda disse-me que, em setembro, eu devia ir para a América para fazer um curso de 100 dias para a formação de líderes. O nosso pai pediu. Eu fiquei também muito, muito admirado. E então, partimos. Ela também foi, porque no dia 18 de setembro houve o Madison Square Garden, onde o verdadeiro Pai falou publicamente e ficou totalmente cheio Madison Square Garden. E o título foi O Novo Futuro do Cristianismo. Depois, em outubro, começou o curso no Centro de Belvedere. Gostei imenso de estar esses dias. 100 dias passaram muito rapidamente. E terminei o curso e pensei, bom, quando terminar o curso, vou regressar para Portugal. Estava já a fazer alguns planos, mas, novamente, um sobressalto. O verdadeiro Pai disse aos 100 membros que tiveram assistido, disse: a partir de agora vai haver um novo curso de formação para líderes e que será 7 dias, 21 dias, 40 dias e 120 dias. E vocês vão já começar.
vão começar o curso de 40 dias. Não em Belvedere. Nós fomos para Barrytown, um antigo seminário cristão que o verdadeiro pai comprou com todas as instalações apropriadas, e aí passei 40 dias, mas depois dos 40 dias fui fazer fundraising e depois regressei para começar os 120 dias de curso. Quando terminou, estávamos no mês de maio de 1975. E quando eu cheguei, ela disse-me: eu vou pedir-te para que dês um curso de 7 dias a todos os membros em grupos. E não será aqui, é em Fátima. Alugou uma casa, um segundo andar de uma casa em Fátima, e aí eu dei o curso de 7 dias a todos os membros. Depois íamos do centro, íamos dar testemunho em Lisboa. Íamos de comboio, grupo, e chegávamos ao Cais de Sodré, saíamos num grupo e começávamos a cantar. Cantar, canções bonitas, e depois alguns membros, juntava-se sempre muita gente à volta. As pessoas saíam do comboio, uma coisa que nunca tinham visto, ouvir um grupo de jovens a cantar, e paravam a ouvir. E não iam embora. Atenção que eles deviam ir trabalhar. Mas era tão atraente. A vibração que eles sentiam lhes dava calma, e por isso ficavam ali calmamente a ouvir. Recebiam os convites e depois esperávamos que eles depois fossem ao centro. Eu levava a minha viola, e cantávamos com a viola, não é? Era no Cais de Sodré, outras vezes era no Rocio, outras vezes era na Praça dos Restauradores, e assim, e por vezes também no Parque Eduardo VII, e assim era o testemunho em grupo, era mais fácil. Depois, a Dona Isilda pensou: era melhor que fosse um acordeão. Falou comigo e disse: tu sabes tocar acordeão? Eu disse: eu nunca tive acordeão, mas não é difícil, porque eu sei tocar órgão, piano, mas não será difícil. Então ela foi a uma casa e comprou o órgão, que está cá, em segunda mão. E eu comecei a aprender, e assim, quando íamos dar testemunho, já não levava a viola, levava o acordeão, punha, e aquilo era mais forte, chamava até ainda mais gente. De maneira que era assim o nosso testemunho. Em setembro de 1978, eu fui enviado para Nova Iorque para participar num curso de 40 dias. O nosso pai dava muitos cursos constantemente aos líderes, para que eles pudessem realmente compreender o verdadeiro sentido
do princípio divino. Não é como ouvir uma vez e diz, eu já ouvi todas as pessoas que me disseram, eu já ouvi isso já várias vezes. Eu logo sabia, esta pessoa não percebeu o princípio. Porque se percebesse, teria ficado sempre com desejo de compreender mais. E por isso o verdadeiro pai de muitos, eu recebi muitos cursos, todos os anos eu fiz 3 vezes um curso de 120 dias e fiz 5 ou 6 ou 7 cursos de 40 dias, sempre. Portanto, o princípio divino é tão profundo que a nossa mente não consegue abarcar ao ouvir uma vez, nem 2, nem 3. O verdadeiro Pai disse uma vez que nós devíamos ler o princípio divino quantas vezes a nossa idade. Portanto, ele sabe muito perfeitamente qual é o nosso nível espiritual, nível psíquico e racional. De maneira que, em setembro de 1978, vou saltar várias etapas, enviou-me para Nova Iorque para participar num curso de formação de líderes, mais 40 dias. E nos últimos dias do curso, o diretor do curso chamou-me e disse-me para ir para a Inglaterra, para Londres, porque o verdadeiro pai estava lá e ia dar a bênção. E eu tinha, nessa altura, 30 e poucos anos, 33 anos, e já estava na altura de ser abençoado. De maneira que prepararam-me tudo, pus-me no avião e fui para Londres, sozinho, não é? Com o endereço do Lancaster Gate, e cheguei lá, vi muitos membros lá. Está aqui, de facto, muita gente. Incluindo a Dona Isilda também estava lá. De maneira que o nosso pai estava numa sala, estava muitos membros sentados no chão, e eu também, disseram-me, entra, também tu, vais ser chamado, vais ser chamado. E então eu entrei e pensei, como é? E vi o que o nosso pai estava a fazer. Chamava alguém e depois apontava para uma mão e disse, tu. Bem, então, ele e ela saíam da sala, iam conversar, depois voltavam. Se aceitavam, chegavam e faziam uma prostração. Se não aceitavam, cada um ia para o seu lado. De maneira que, quando chegou a minha vez para fazer mais curto, o nosso pai disse, David Kim estava lá, disse, Liberto Silva. Eu levantei-me, só lá, chegou a minha vez. O nosso pai olhou para mim e parecia que já me conhecia, porque ele disse-me, gostaste do curso de 40 dias na América? E disse, sim, pai, foi muito bom, muito obrigado. E depois o nosso pai disse, tu querias ser padre, não é? Como é? Ele sabe? Eu disse, sim, pai, eu quis ser padre. E então ele diz, mas os padres não casam. Pois não, pai.
Mas eu não quero ser padre. Eu quero viver de acordo com o princípio divino e por isso eu quero casar. Então o verdadeiro pai disse: então escolhe a tua esposa aqui entre estas manas. Eu senti dentro de mim uma força e disse: pai, não, por favor, eu não sou capaz de escolher entre todas estas irmãs uma para ser a minha esposa. Peço-lhe, por favor, escolha, tem todas as qualificações para escolher uma esposa para mim. E ele disse: então está bem. Olhou e disse: tu. E apontou para a minha esposa, Valtraud Silva. Tu. E ela levantou-se, eu também saí com ela e fomos falar. Quem esteve a falar connosco foi o líder da Áustria, o senhor Peter Koch. E ele falou e disse: o nosso pai indicou-vos, porém, se quiseres mudar para outra pessoa, vocês podem. Eu disse: não. Esta foi dada pelo verdadeiro pai, é com ela que eu vou querer casar, que eu vou ser abençoado. Ele ficou admirado. Eu não sei o que é que ele esperava. Depois entramos, fizemos a prestação os dois, e significa que nós aceitávamos. E depois, no outro dia, ou 2 dias depois, nós fomos abençoados. Para isso, depois disso, tive de ir comprar um fato. Eu não tinha fato. Eu comprar um fato e depois, com isso, já podia ir para a cerimónia da bênção. A bênção foi no dia 21 de maio de 1978. 118 casais. E aqui vou terminar o meu pequeno testemunho para dizer que Deus está sempre conosco. Nós temos de descobrir o que é Deus a falar-nos ou é o nosso eu a falar. Isto é muito difícil muitas vezes. Muitas vezes ficamos confusos, mas a voz de Deus tem características que eu experimentei. É uma voz segura, calma e não empurra ninguém. Deixa-nos livre de aceitar ou não. Porquê? Porque Deus é amor. O amor nunca força ninguém, nunca. O amor sente-se mais do que palavras. E essa, a voz de Deus em nós, sente-se. Sentimos que não somos nós, que aquela ideia não vem da nossa cabeça. E isso, os pais celestiais conduzem-nos para o melhor, quando para nós parece ser o pior, mas é o melhor. Durante 80 anos experimentei isso todos os dias da minha vida. Tantas coisas sucediam e eu, humanamente,
fazia o meu juízo, mas depois refletia e sentia a voz de Deus. Não, é o melhor. Este é o caminho. Por isso, o que Deus nos pede é o melhor para nós e a nossa vida deve ser o testemunho do amor de Deus por nós. E assim termino este. Muito obrigado por teres ouvido. Vamos orar. Queridos pais celestiais e verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade, estamos muito gratos por todo o amor que sempre nos tens dado. Agradeço eu pessoalmente e, ao mesmo tempo, todos nós aqui, membros que estão a viver de acordo com a vossa vontade, seguindo os verdadeiros pais, dando toda a nossa vida, todo o nosso melhor, para que a vossa vontade se cumpra no mundo inteiro, derramando suor pela terra, lágrimas pelo homem e sangue pelo céu. Queremos, pais celestiais, com este lema, dedicar-nos sempre e darmos-nos cada vez mais, porque o amor é dar. E esquecer que deu. O amor verdadeiro mostraste-nos através de Jesus há 2000 anos e de uma forma sublime através dos verdadeiros pais que nos estão a dar o exemplo da sua vida. Pais celestiais, estamos eternamente gratos e estamos em dívida para convosco que nunca poderemos pagar. Por isso, pais celestiais, guardai cada um de nós, dai a cada um muita força e perdoai-nos todas as vezes que a nossa fé fracassa. Queremos recomeçar sempre com uma determinação e vós estáis sempre de braços abertos para nos abraçar, perdoar e dar tudo o vosso amor. Queridos pais celestiais, vos quero pedir de um modo especial hoje, dia 14, queremos orar pelo nosso irmão Sérgio Neto, líder nacional. Queremos orar muito para que lhe dês muita força, muita saúde, muitos anos de vida, que dês muitas bênçãos a ele e à sua família, pelo todo o amor que recebemos dele, por toda a dedicação, trabalho, esforço que ele continua dedicadamente durante já tantos anos a fazer sem nunca ficar cansado. Queridos pais celestiais, abençoai-o neste dia, dá-lhe todo o vosso amor e durante todo este novo ano que possais dar-lhe muitas bênçãos para que ele possa continuar a fazer o seu trabalho, que é muito meritório. Vos pedimos
que possais aceitar esta oração. Ao atender a Santa Mãe Ana, oro com gratidão no meu nome, Liberto Silva, de uma família abençoada. Ágio. Muito obrigado. Seu Liberto, foi uma ótima conferência. Mais uma salva de palmas.